Novas regras do BPC. No dia 9 de outubro foi editada a portaria MDS-INSS número 34, estabelecendo novas regras e procedimentos para a concessão e manutenção do benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, vantagem de natureza assistencial equivalente a um salário mínimo mensal, garantida pela Lei Orgânica da Assistência Social a idosos com 65 anos ou mais e a deficientes de qualquer idade que sejam impossibilitados de participar da sociedade por período de tempo superior a 2 anos. O beneficiário do BPC e sua família, para terem direito ao benefício, precisam estar inscritos no CadÚnico, que é um instrumento de identificação de famílias de baixa renda e destina-se a programas sociais como Bolsa Família, Pé de Meia, Auxílio Gás e Minha Casa Minha Vida, entre outros. Para fazer parte dele é preciso que o responsável pela família vá ao local de atendimento levando a documentação necessária relativa a todas as pessoas que morem com ele. A portaria 34 representa um novo marco regulatório do BPC, tendo sido revogadas todas as normas anteriores que tratavam do assunto. Agora, o reconhecimento do direito ao benefício terá uma fiscalização bem mais rigorosa, com o cruzamento de dados informados pelo requerente com os registros já disponíveis na administração pública, valendo-se inclusive de programas de inteligência artificial para serem apuradas as possíveis inconsistências. No caso de deficiência, é a perícia médica da Previdência Social que irá avaliar o requerente, seguida pela avaliação pela rede socioassistencial decorrente de parcerias celebradas pelo INSS. O BPC será pago enquanto o beneficiário atender às exigências legais, sendo a sua obrigação, segundo o artigo 19 da portaria, atualizar o CadÚnico a cada 2 anos. E sempre que houver mudança de endereço, alteração do número de integrantes ou da renda do grupo familiar, também terá de ser informada a morte do beneficiário. Tudo isso é importante porque agora a verificação da consistência das informações cadastrais será mais pontual do que no passado, havendo a promessa de verificação mensal das mudanças cadastrais que afetem a manutenção do benefício, inclusive a percepção de rendimentos acumulados vedados por lei. É preciso ficar bem atento que o uso da inteligência artificial é algo presente na gestão pública e que será acionada sem dúvida quando o motivo for ferrar o infeliz. Por exemplo, na situação nova, os rendimentos decorrentes de atividades informais serão considerados no cálculo para a concessão do BPC. Lembrando que ele estará garantido sempre que a média dos últimos 12 meses for igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. Portanto, o benefício na nova situação não será cancelado em função de variação temporária na renda. Não entram no cálculo da renda o BPC de outra pessoa idosa da família e o benefício do INSS até um salário mínimo concedido à pessoa idosa ou com deficiência. Outra novidade é a conversão automática do BPC em auxílio inclusão. Sempre que o INSS identificar uma pessoa com deficiência que tenha entrado no mercado de trabalho, ganhando até 2 salários mínimos. Por derradeiro, lembramos que o BPC não gera aposentadoria, não exige contribuição ao INSS, nem possibilita a percepção de 13º salário, porque não está atrelado a contribuições previdenciárias. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo sobre a nova portaria do BPC, compartilhe o vídeo com seus amigos.
Muito grato pela atenção. Fiquem com Deus. Tchau.